Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa oficina, sendo hoje o primeiro dia, e dentro desse primeiro dia vamos conhecer um pouco melhor como vai ser dividido os dias da oficina e de qual é o nosso principal objetivo aqui. Gostaria de dar início pedindo desculpas a vocês por conta de alguns contratempos. Tivemos algumas modificações no formato da oficina e nas dinâmicas propostas dentro do grupo. Creio que todos foram notificados de como vai ser, de como vão ocorrer essas dinâmicas, e para aqueles que ainda não têm essas informações, vamos prosseguir e com o tempo vamos anunciar. Então, meu nome é Jorge Lucas, sou licenciado em Artes Visuais pela Universidade Regional do Cariri, URCA. Me graduei há pouco tempo, o ano passado, finalzinho do ano, e estive presente também nas atividades do final do ano do MAUC, e com alguns mini cursos também sobre desenho. Um foi o desenho de autorretrato, que teve um resultado muito bom, um resultado muito positivo, e neste ano resolvi mandar uma nova proposta, tendo de novo desenho como ponto norteador, e revertendo um pouco, não revertendo, mas buscando uma nova proposta, trabalhar o desenho como essa forma imediata dos sentidos, de você estar em conexão com o ambiente. Então trazer esse desenho como um primeiro nível de percepção, esse primeiro nível de conexão. Conexão é um pouco mais assertivo e mais direto. Então, gente, vamos ter 4 encontros, e esses quatro encontros vão estar divididos da seguinte forma. Este é o primeiro encontro, vamos ter a apresentação da oficina, a apresentação do nosso objetivo, do nosso conteúdo, da nossa proposta. E vamos em seguida ter o segundo encontro, que vai ser um encontro mais direcionado. O que acontece? Como o desenho ele é algo, de certa forma, uma linguagem simples, no sentido de concepção e no sentido de acesso também, ele é bem simples. Então vamos ter várias formas de desenhar, mas dentro da linguagem visual vamos ter alguns elementos básicos da linguagem visual, que neste caso eu creio que todos têm mais ou menos ciência, tem um contato prévio com esses elementos. Então, de uma forma bem resumida, os elementos básicos da linguagem visual, podemos conceber o ponto, o elemento mínimo da linguagem visual, é o que concebe todos os outros elementos, o ponto. Em seguida temos a linha, que esse elemento ele é o mais temos mais facilidade em usar e mais facilidade no contato, porque quando crianças, o nosso primeiro intuito é desenhar com linhas. Então o desenho com linhas ele é bem mais acessível, e por conta disso o nosso segundo encontro vai estar direcionado para a linha. Então desenho a partir de linhas. O terceiro encontro ele vai ser um pouco mais breve, e mesmo assim vamos ter um assunto bem mais que vai trazer uma certa complexidade, uma complexidade maior, que é a luz e sombra. Então esse é um elemento bem mais difícil de manusear, porque ele envolve uma sensibilidade maior, não só uma sensibilidade maior, mas um apuramento técnico maior. Mas aqui vamos nos deter a uma gama mais simples, um trabalho mais simples com luz e sombra. Este é o nosso terceiro encontro.
No último encontro vamos ter um evento mais geral. Vamos buscar o desenho como um ato de pesquisa. Então vamos ter esse contato com o desenho a partir desse movimento de pesquisa, dessa construção poética do nosso processo criativo. E nesse encontro vamos ter a nossa avaliação do curso e o último exercício. Eu esqueci de falar esses pontos, mas cada encontro vai ter um pequeno exercício para vocês. E neste último encontro vamos ter um exercício que ele vai pedir um pouco mais de tempo na construção. Então vai ser um exercício que vai fazer com que vocês tragam para o desenho essa construção de vocês enquanto sujeitos e que faça com que vocês criem três projetos, 3 desenhos. E à medida que vamos avançando, eu vou explicar um pouco melhor. Mas esse é o objetivo do último encontro. E para ser mais assertivo, em cada encontro vamos ter esse primeiro momento, essa explanação teórica e essa aproximação entre minha pessoa e vocês. E a partir disso, como eu vou me deter um pouco mais nesses vídeos, vão ser vídeos curtos de 20 a 30 minutos no máximo, porque o que acontece? Anteriormente, como foi pensada a oficina, nós teríamos um encontro de 2 horas, e esses encontros seriam de forma síncrona. Então eu estaria com vocês em uma sala. Isso é muito prazeroso e creio eu que é muito mais significativo e vem a construir um espaço muito melhor, porque eu vou estar em tempo real com vocês. E infelizmente não foi possível essa dinâmica, essa construção, e peço desculpas a vocês novamente, mas foram alguns contratempos que ocorreram e para não desmarcar, para não cancelar, esse foi o formato que veio como opção. Então vamos ter esses vídeos, essas videoaulas de 20 a 30 minutos, e logo após vocês vão ter um tempo hábil para a execução dos exercícios. Então a cada aula, a cada dia vamos ter um exercício. Hoje vamos ter o nosso exercício, mas vai ser um exercício mais de se pensar a criação, de como podemos estar criando, propondo ideias. Então vai ser essa subdivisão. E para esse encontro, que não é possível de forma síncrona, de forma em tempo real, vamos ter um grupo do WhatsApp. O link vai ser repassado para vocês e vocês vão entrando lá no grupo, a gente vai conversando e vamos ter esse espaço para a partilha destes exercícios e também como ponto de encontro. Lá vamos poder nos encontrar, vamos poder interagir um pouco mais. Então eu peço a todos vocês que estão fazendo parte da oficina, que entrem e vão movimentando o grupo com os trabalhos de vocês. E qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo também. Essa é a estrutura básica da nossa oficina. Então, a primeira aula de hoje, nosso primeiro encontro, vai ser basicamente essa apresentação e também de pensar o desenho. O que eu desenho? Eu creio que todos aqui já têm essa aproximação com o desenho e vamos ter várias formas de desenhar. Então a pergunta o que é o desenho precede também de quais práticas de desenho estamos habituados. Então vamos ver que o desenho vai estar presente em várias culturas e com várias facetas expressivas, várias formas de se construir esse desenho. E é importante
lembrar também que o desenho, além de tudo, além de uma forte linguagem, ele vai vir como esse ato imediato, essa forma quase que dinâmica de estarmos construindo e de estarmos pesquisando dentro do ambiente. Então, esse desenho vem como uma arquitetura base de um projeto. Então, vamos ver que alguns autores vai colocar o desenho como um projeto, uma imagem que você vai construir mesmo sem estar com lápis, caneta, papel. Ele vai estar acontecendo mentalmente. Então, quando você imagina, você pensa em alguma coisa, você vai criar um desenho. E essa forma mental que você cria, ela vai se associar muito ao processo de construção do desenho. Então, vamos ver que o desenho, além de tudo, dessa forma mais manual, ele vai estar mais intimamente ligado nas nossas vidas do que nós podemos imaginar. E, além de tudo, o desenho ele vai vir como, além dessa arquitetura base, desse projeto base, além de uma pesquisa, ele vai vir como um apuramento visual. Vai ser a nossa primeira forma de ver o mundo e de inquirir o mundo. E não só isso, ele vai vir também como esse lugar de colocar a imaginação dentro do ambiente real. E se eu perguntar a vocês, nós desenhamos aquilo que vemos ou aquilo que experimentamos pelos sentidos e expressamos? Então, vai ser mais ou menos isso. Então, nós desenhamos o que vemos ou o que sentimos, o que depois de uma reflexão mais sensível nós expressamos. Então, de certo modo, vamos desenhar aquilo que sentimos, não aquilo que vemos. Porque o que vemos, ele passa por uma zona de reflexão muito profunda. E não só uma zona de reflexão, mas uma zona de afeto muito sensível. Então, aquilo que vemos é aquilo que nos chama a atenção. Então, tudo aquilo que nos chama a atenção é algo que nos afeta enquanto indivíduos, como pessoas individuais. E se nos afeta é porque nos comove em algum grau. Nos comove e nos chama a intervir em uma determinada força. Então, quando nos colocamos frente a um objeto, vamos ter várias forças acontecendo. Então, essas forças vão interferir na nossa percepção, naquilo que vemos, do que é visível. Então, é justamente aqui que o desenho ele vai vir como esse primeiro ato de pesquisa, esse primeiro ato de projeção do indivíduo. O desenho é uma expressão que vai se destacar de cultura para cultura e vai trazer também determinadas formas gráficas. Então, o desenho como linguagem, ele vai ter signos, ele vai ter um conjunto icônico que vai estar presente, que vai fazer com que seja mais fluido a leitura. Então, cada processo técnico de construção do desenho ele vai ter signos próprios. Ele vai ter uma forma de construção, e essa forma de construção ela vai preceder uma forma de leitura. Então, para cada processo de construção haverá um processo de leitura. Então, como se lê um desenho, como podemos ler um desenho? Como foi dito antes, temos os elementos visuais. Então, esses elementos visuais eles vão vir como um aparato muito forte para essa leitura visual. Por exemplo, as linhas elas vão trazer uma sensação de espírito cada projeto em si. Ela vai ter um determinado significado. Por exemplo, quando a gente fala de linguagem visual, vamos associar um pouco à linguagem verbal. E diferente da linguagem verbal, onde cada palavra ela já traz um significado em si, ela vai estar agregada a um valor, na linguagem visual, cada elemento não vai ter valor por si próprio. O valor dele só vai estar
só vai vir a aparecer quando posto em conjunto, quando ele estiver agregando algo ou em correlação. Por exemplo, se a gente for ver os quadros do Van Gogh, por exemplo, vamos ver que há linhas. E essas linhas elas vão trazer uma sensação de espírito, uma sensação de, de, de força expressiva. Então, quando vamos ver a obra do O Grito também, vamos ver que há linhas dentro daquele emaranhado de cores. Então vamos ver que há linhas que conduzem o olhar. Então essa forma visual linha, ela é um elemento que vem trazer, além desse caráter dinâmico, desse caráter de fluidez, de força de espírito e de estado de espírito, ela traz velocidade, direção e traz equilíbrio também. Traz a sensação de equilíbrio e de desequilíbrio, por assim dizer. Então, esses pequenos elementos, eles são eles vêm a nos valer muito dentro de um determinado contexto, como foi dito anteriormente. Então, tudo que vai estar nesse espaço, ele vai estar concomitante a esses elementos visuais, a esses elementos básicos. Então, a gente vai ver que o desenho ele vai vir como um conjunto de operações também. E esse conjunto de operação ele vai ser realizada pela mente humana de forma dinâmica, de um desenho dessa forma. Vamos trabalhar com um desenho dessa forma dinâmica, desse processo dinâmico de pesquisa e de estar dentro do ambiente. Então, dentro disso, vamos trabalhar também como desenho de observação, mas trabalhando com coisas simples, com elementos simples, por exemplo, a linha. Então, dentro desse ambiente, do seu ambiente, no que você se propôs a ver, vamos trabalhar com essas linhas, essa luz e sombra, mas de uma forma básica, de uma forma que traga significado expressivo para o seu trabalho. E lembrando a todos que esse conteúdo ele não vem como uma forma de delimitar ou de delimitar o que vocês vão produzir, mas eles vêm como uma forma de enriquecer o repertório, de trazer possibilidades. Mas o que vai ser trabalhado, isso vai depender de vocês, vai ser filtrado por vocês. Então isso é um ato mais pessoal, que vocês vão estar livres, vocês estão livres para desenvolver o trabalho de vocês. Esse processo criativo, dessa forma, foi escolhido trabalhar nesse modo fragmentado para que nós fizéssemos um maior aproveitamento de tempo, trabalhássemos com pequenos elementos para que pudéssemos trabalhar com um tempo mais hábil. Como é possível perceber, vamos ter esse desenho como parte do nosso processo criativo, que vai ser aquilo que vai ligar a mente com os olhos e os olhos com as mãos. E mais do que isso, vai trazer essa significação para a nossa própria condição. É importante dizer que esse desenho, como parte de um processo criativo, ele não vai apenas proceder do ato intuitivo. Nessa primeira aula, gente, eu gostaria de perguntar a vocês o que veio a instigar vocês a desenhar, como foi dito antes, que antes desse ato de desenhar, nós vamos ter uma apuração, uma percepção dos objetos a partir das coisas que temos contato. Então, eu comecei a desenhar por conta dos desenhos que assistia na minha infância. Desenhos como o Cavalo de Fogo, Os Ursinhos Carinhosos, e depois disso por conta de livros ilustrados que eu gostava bastante. Então, estes foram as primeiras fontes que tive acesso e as primeiras fontes que me instigaram a desenhar. Então, é importante estar vendo também que esses elementos eles vão deixando, de certo modo,
significados e elementos em nós. E como primeiro exercício, eu queria propor a vocês 3 pequenos exercícios de criação. O primeiro, eu queria que vocês fizessem um desenho de observação, e que nesse desenho de observação vocês tivessem um olhar especial para a questão das linhas, como essas linhas elas se concentram nesse lugar, nesse objeto que vocês escolheram, e de como ela vem trazer uma carga expressiva para esse desenho. Então, é trabalhar com linhas simples, linhas gerais, por assim dizer. E no segundo, eu queria que vocês tentassem fazer algo da imaginação de vocês. Eu queria que vocês pensassem em algo, e através de linhas simples, vocês trouxessem isso para o papel. E o terceiro exercício é mais simples. Eu queria que vocês escolhessem uma fotografia ou um desenho e copiassem as linhas gerais de forma simples, e depois disso vocês intervissem de alguma forma, vocês fizessem essa interferência nesse desenho. Vocês podem colocar algo novo naquela imagem, por exemplo, uma mesa, um copo, ou mudar o fundo. Então, fazer essas trocas de significados a partir de elementos muito simples, de elementos que vocês não elementos que vocês vejam que cabe, que é possível fazer essa intervenção.